Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de conferência, hoje com a temática Abuso Sexual e Transtornos Alimentares, uma relação comum, com a palestrante doutora Luísa Weber Bisol, ela que é médica graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem residência médica em psiquiatria pelo Hospital São Lucas, da PUC, Rio Grande do Sul, especialização R3 em psicoterapia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela tem doutorado em Ciências Biológicas, Bioquímica, pelo Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professora adjunta de Psiquiatria da Universidade Federal do Ceará. Tenha uma excelente conferência. Olá, eu sou Luísa Bisol. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o gentil convite do Cetratas para participar deste curso, que é o 8º curso do Cetrata. Então, é um prazer contribuir com o curso e nós vamos então hoje falar sobre trauma e transtorno alimentar. Então vou iniciar compartilhando a tela. Pronto. Então o objetivo hoje é falarmos sobre a história, a questão da história de trauma e desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, com relação à declaração de conflitos de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse com a apresentação que nós vamos fazer hoje e eu vou estar falando desses pontos, né? Falar de estresse, da questão do estresse precoce, falar um pouco de questões envolvendo o apego e aí depois nós vamos falar dos transtornos alimentares e dessa associação de trauma e transtorno alimentar. Então, só para a gente relembrar o conceito de estresse, que é qualquer estado de ameaça ao balanço hemodinâmico de um organismo. Então, a gente pode ter estresse emocional, mas a gente também pode ter estresse físico, como, por exemplo, qualquer hemorragia pode ser considerado um estresse. E o nosso corpo, ele reage a esse estresse. Se nós tivermos reações ao estresse inadequadas, prolongadas ou excessivas, e essas reações, elas podem exceder a nossa capacidade adaptativa natural de lidar com o estresse e fazer com que a gente tenha alterações persistentes na resposta ao estresse. Aí nós sabemos que tem alguns estágios do desenvolvimento dos seres humanos, né, em que nós vamos ter períodos de alta vulnerabilidade ao estresse e alta neuroplasticidade, que são dois estágios, né, a primeira é a infância e a adolescência. O estresse excessivo, então, nessa fase, sim, ele pode acarretar uma resposta inadequada ao estresse que permanece ao longo da vida. E isso pode ocasionar, então, alterações, né, no desenvolvimento e estar associado com maior morbidade física e mental. E aí, quando nós falamos num conceito que é o conceito de estresse precoce, ele, na verdade, é um espectro mais amplo de experiências adversas e estressantes que aconteceram precocemente na vida. Então, inclui maus tratos, negligência, separação dos pais, perda de um dos pais, né, falecimento, pobreza extrema, desnutrição, violência doméstica, se o pais em condição de privação de liberdade, né. E aí nós chegamos na questão do apego. O apego foi um dos assim, principais autores, né, que falam de apego é o Bowlby, que descreveu isso em 1969, que ele entendia que o apego ele fazia parte de um sistema biológico, em que nós teríamos a identificação dos cuidadores e promoção de proximidade com o objetivo de proteção e sobrevivência. E nós temos diferentes estilos de apego. O que nós vamos falar um pouco mais é o apego que nós chamamos de apego inseguro, porque ele está, sim, relacionado com maior risco de desenvolvimento de alguns transtornos mentais.
Então, os indivíduos que têm esse estilo de apego inseguro, eles tendem a ser pessoas mais pessimistas, com autoestima mais baixa, com sentimentos de desesperança e com dificuldade de estabelecer senso de identidade. Nós sabemos que os adolescentes com esse estilo de apego, né, eles vão, eles tendem a ter mais comportamentos autodestrutivos. E há alguns autores que ligam as questões de apego com o desenvolvimento de transtornos alimentares. O apego inseguro, ele é considerado um fator de vulnerabilidade não específico, então, ele não é transtorno específico, né, e que confere um risco aumentado de respostas emocionais e comportamentais, desadaptativas a estímulos potencialmente ameaçadores ou estressores. Esse estilo de apego inseguro, ele pode promover o desenvolvimento de transtornos alimentares através de características como perfeccionismo desadaptativo, afeto negativo, a experiência corporal anormal e padrões de sensibilidade à rejeição interpessoal. A gente sabe que quando comparados os pacientes ou os indivíduos, desculpa, com transtornos alimentares, quando comparados com indivíduos saudáveis, eles têm uma prevalência maior de apego inseguro. Essa foto só para ilustrar a importância dessas relações precoces, né, que vão ser o alicerce do desenvolvimento psicossocial do indivíduo. Então, que a gente chama relação mãe-bebê ou relação cuidador-bebê, né? Então, essas interações precoces como alicerce do desenvolvimento sociocognitivo e que tem uma estrutura básica que é universal. O que eu quero dizer com isso? Que a gente sabe que outras espécies, por exemplo, como cobaias, né, ratinhos, enfim, tem experimento com modelos animais que mostram a importância desta relação e o quanto interferências nessa relação podem acarretar mudanças comportamentais. Então, experimentos por exemplo, que afastam o, o ratinho da sua mãe, né, separam, percebe-se que os filhotes que são afastados da mãe, eles, quando são recolocados, a mãe tem menos um comportamento que eles chamam de grooming, que é lambedura, que é um jeito de cuidar do filhotinho, e, e que isso, mais adiante, faz com que esses animais tenham alterações comportamentais, sejam mais agressivos, enfim. Voltando então para os seres humanos, né, a questão dos maus tratos na infância, que é uma forma mais específica desse conceito amplo das experiências adversas precoces e que requer que haja um evento traumático que ameace ferir, matar ou danificar a integridade física da pessoa ou de outros e causa horror, terror ou desamparo no momento que ocorre e ultrapassa a capacidade da pessoa de lidar com aquele estresse. Então, os maus tratos na infância, classicamente, são divididos em 5 grandes dimensões, que são a negligência emocional, negligência física, abuso emocional, abuso físico e abuso sexual. Negligência emocional como não prover, né, a afeto e os cuidados necessários. Negligência física, questões envolvendo, por exemplo, negligência com a alimentação, com o vestuário, né? Abuso emocional, que seriam, por exemplo, xingamentos excessivos, desmedidos, né? Você não vale nada, você faz tudo errado, né? Abuso físico, como surras exageradas, punições exageradas, né, que muitas vezes, inclusive, deixam marcas, e abuso sexual, como que eu sempre gosto de frisar, que
não é obrigatório haver penetração para que seja caracterizado um abuso sexual. Então, alguém tocar nos genitais de uma criança com o intuito de se excitar, já é um abuso sexual. Expor essas crianças a conteúdos impróprios na internet já pode ser considerado uma forma de abuso, enfim. E, por fim, claro, manter relação com penetração com crianças configura abuso sexual. Importante dizer, assim, que eles são extremamente prevalentes, que esses maus tratos, em geral, eles não acontecem sozinhos. Muitas vezes, quando eu tenho um abuso sexual, teve alguma tipo de negligência, né? E pode, muitas vezes, ter outras formas de abuso junto, enfim. É uma questão de saúde pública e esse dado que eu achei muito impactante, né? O abuso sexual, apenas sexual, infantil, ele tem uma prevalência global de cerca de 12%. Isso representa 10 milhões de indivíduos que sofreram abuso sexual no mundo. É muita gente, né? Então, a gente fica extremamente preocupado. E as pessoas que sofrem maus tratos ou traumas na infância, o que que elas podem ter de consequências negativas na vida adulta? Elas podem ter maior risco de psicopatologia. Quando essas psicopatologias, esses transtornos mentais existem, eles tendem a ser mais graves. Esses indivíduos vão ter mais comorbidades, um maior número de fármacos prescritos, mais condições clínicas, como, por exemplo, dor crônica, cefaleia, doenças cardíacas, asma, diabetes e artrite. E vão sim ter uma qualidade de vida muito inferior. Essa figura é só para mostrar, então, que nós vamos ter nos indivíduos a interação de vários fatores que vão determinar ou não o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, esses fatores incluem a suscetibilidade genética, né, a presença desses estressores, eventos estressores precoces, em que momento que eles aconteceram, quão intensos eles foram, por quanto tempo perduraram, né, que foi de que natureza, né, e que esses eventos estressores precoces, eles interferem em processos alostáticos no nosso organismo. E esses que são processos alostáticos envolvem resposta neuroendócrina, hormonal, né, especialmente o eixo hipotálamo, pituitária adrenal, alterações no sistema imune, como citocinas, né, enfim, inflamação, alterações no desenvolvimento cerebral, né, alterações de sono, alterações eh, oxidativas, né, que a gente um excesso de produção de radicais livres que excede a nossa capacidade de, de depurar esses radicais livres, né? E que vão estar associados a outros estressores adicionais na vida adulta, a estilo de vida, envelhecimento, e que isso vai chegar nesse ponto ali da balança em que a gente vai ver se a homeostase foi mantida ou não, né? Então, o quanto a pessoa tem a sua capacidade de adaptação, de resiliência, de enfrentar as adversidades, ou o quanto ela pode ser suscetível e vulnerável ao desenvolvimento de transtornos mentais. Essa figura é só para ilustrar que a, a importância já, né, da gente pensar no estresse desde a gestação, e aí tem um conceito muito importante que é aquela história da importância dos primeiros 1000 dias de vida, né, que esses primeiros 1000 dias de vida, o que que seria isso? Seriam os 9 meses da gestação e os 2 primeiros anos de vida, como um tempo de altíssima vulnerabilidade ao estresse.
Então, a presença de estresse materno, a mãe que tenha, passe por situações de ansiedade, de depressão, de desnutrição, essas adversidades podem ter repercussões no bebezinho que está sendo gestado ali e que são repercussões, na verdade, que se expressam em alterações no DNA do bebê, né? Especialmente o que a gente chama de metilação do DNA. E essas alterações, a gente chama de epigenéticas, alterações epigenéticas, elas estão associadas a desfechos neurocomportamentais complicados na vida adulta, né? Pode ter mais transtorno mental e outras patologias. E, assim, da mesma forma que o evento estressor grave na gestação influencia no desenvolvimento cerebral e na expressão do DNA, as adversidades na infância, que incluem os maus tratos, também ocasionam essas alterações epigenéticas, né? E também estão associadas a desenvolvimento de transtornos mentais na vida adulta. Essa é uma outra figura que é apenas para ilustrar. Esse é um questionário que avalia em adultos as experiências de trauma na infância em adultos, e aí são frases em que há 5 opções de respostas, e depois, na verdade, tem um jeito de pontuar, né, e somar as questões que constituem cada uma daquelas 5 dimensões, né, negligência emocional, negligência física, abuso emocional, abuso físico e abuso sexual. Agora, passando a falar um pouco dos transtornos alimentares, que nós sabemos que é um grupo heterogêneo de transtornos e que tem como característica a ingesta alimentar inadequada, acarretando prejuízo na saúde física ou psicológica dos indivíduos, né? E que é caracterizado por padrões individuais e de relacionamentos que são disfuncionais, associados à desregulação emocional e comportamental. Em termos de dados de prevalência, hoje se fala em 0,6% para anorexia, em torno de 1% para bulimia nervosa e 3% para o transtorno de compulsão alimentar. Por que é tão importante a gente falar de transtornos alimentares? Porque eles são o grupo de transtornos associado à maior taxa de mortalidade entre todos os transtornos mentais, e essa mortalidade se dá por complicações orgânicas dos transtornos alimentares e também pela questão do suicídio, que é importante nesses pacientes. As comorbidades são muito frequentes e incluem o transtorno de estresse pós-traumático. E nós sabemos que pacientes com transtornos alimentares, eles têm uma alta taxa de exposição a situações traumáticas. E que a presença de abuso na infância está associado, sim, a posterior desenvolvimento de transtorno alimentar. Isso aqui é só para ilustrar um pouco a importância, né, dos transtornos alimentares. Esse é um artigo de revisão que foi publicado agora em 2020 na Lancet, que é uma revista médica extremamente importante. É uma revista não de especialidade, é uma revista de medicina em geral, né, e que é extremamente respeitada, e ela cedeu um espaço aí de mais de 10 páginas para uma revisão sobre transtornos alimentares, que é uma sugestão aí de leitura. E agora, assim, este trabalho, eu achei ele bastante interessante, né, que aborda, então, a associação entre essas experiências adversas na infância e os transtornos alimentares, né? E o que eles relatam, né? Que pacientes com transtornos alimentares, eles têm história de trauma na infância, que é mais frequente do que na população em geral, né? E que essas associações são relatadas para vários subtipos de transtornos alimentares, embora a associação é bastante heterogênea, né?
E a questão do abuso, que ele parece ser frequente em pacientes que têm um transtorno alimentar e têm episódios de compulsão ou características impulsivas. Os fatores que estão subjacentes a essa associação entre trauma e transtornos alimentares, a gente ainda são obscuros, né? Então, nós acreditamos que tenham fatores genéticos ou epigenéticos específicos e de regulação emocional induzida que podem promover diretamente o surgimento dos transtornos alimentares, mas a hipótese de um efeito inespecífico, que não seria transtorno específico, não pode ser descartada. E o abuso na infância, na verdade, ele promove o desenvolvimento de vários transtornos mentais que também vão estar associados ao maior risco de transtornos alimentares. E os transtornos mentais comórbidos, então, quais são? Podem ser transtornos de humor, transtornos de estresse pós-traumático, transtornos por uso de substâncias ou dimensões clínicas relacionadas ao comportamento suicida, como impulsividade e agressividade. Esse quadro é para ilustrar como a questão dos maus tratos aumenta o risco de desenvolver, sintomas, né, relacionados a transtornos alimentares. Então, esse primeiro que eu destaquei é a restrição alimentar, né, em que a gente vê um aumento do risco e de 2 ponto, né, um odds ratio de 2,89, preocupações com a alimentação, 3,28, preocupações com a forma, 2,64 e prejuízo no funcionamento diário de 2,73. Né? Esse é um outro artigo que eu achei interessante, que aborda essa associação, o impacto do trauma na infância e na vida adulta, nos sintomas alimentares, e esse outro também, publicado nessa revista específica de transtornos alimentares, né, que aborda a relação entre trauma e peso. Então, voltando aos maus tratos, eles estão fortemente associados à bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar e anorexia nervosa, especialmente o subtipo compulsão-purgação, em comparação com indivíduos que não tiveram nenhum diagnóstico de transtorno mental. O trauma infantil ele está significativamente associado aos sintomas, incluindo sintomas de restrição, de preocupações com a alimentação, com a forma e com o peso. E a questão da comorbidade com transtorno de estresse pós-traumático, em que as pessoas que têm esses têm transtorno alimentar e têm transtorno de estresse pós-traumático, a associação com compulsão alimentar, irritabilidade, insatisfação corporal com sonhos angustiantes, distorções de imagem e dificuldades de concentração. E aí a pergunta que se faz é essa, será que esses mecanismos são esses os mecanismos através dos quais a comorbidade entre transtorno alimentar e TEPT é mantida? E é uma pergunta que a gente, infelizmente, não tem resposta. Mas, além do trauma na infância, a gente pode ter situações traumáticas ocorridas na vida adulta. E há relatos de que violência, né, como estupro ou tentativa de estupro na vida adulta, são preditores de sintomas alimentares. Né? Embora a grande parte dos estudos tenha sido feita em amostras de mulheres veteranas de guerra, é muito frequente nos Estados Unidos terem estudos com veteranos, né? Eles têm muitas pessoas que foram atuar em campo de batalha e retornaram, né? E as mulheres que nessa situação de guerra sofreram violência sexual, elas têm um aumento considerável do risco de desenvolver transtorno alimentar. Então, a importância, né, de que alguns trabalhos têm demonstrado isso, a importância desse acúmulo, né, a presença de trauma na infância
Então, mulheres adultas que sofreram abuso sexual na infância e estupro na vida adulta, elas têm maiores níveis de restrição alimentar e preocupações com peso, quando comparadas com indivíduos que não foram expostos a traumas ou que são sobreviventes de abuso sexual e sobreviventes, ou que fizeram só tem um ou outro, né? Quer dizer, tem um efeito cumulativo de ter passado por situação de abuso sexual na infância e de estupro na idade adulta. E aí tem uma outra pergunta que surge, né? Será que esses sintomas de transtornos alimentares, eles seriam um método, uma estratégia de entorpecimento emocional ou de enfrentamento para evitar essas memórias intrusivas, né, do trauma e os sintomas de hiperexcitação que são bastante característicos dos quadros de transtorno de estresse pós-traumático. Então, essa tentativa de lidar com o trauma, o que se postula poderia os sintomas de transtorno alimentar serem uma tentativa, né? Especialmente esses sintomas compulsivos e purgativos. E como se fosse um mecanismo para dissociar, né? Para não se entorpecer demasiadamente com o sentimento, né, ficam um pouco entorpecidos, e aí isso, de uma certa forma, apazigua, diminui os sentimentos negativos associados às memórias traumáticas, né. E quais seriam os mediadores possíveis dessa estratégia, né? A desregulação emocional, a raiva, a dissociação e a impulsividade apoiam ainda mais, né, o papel dos sintomas de transtornos alimentares como uma forma de lidar com sintomas relacionados ao corpo, ao trauma. Então, a exposição a trauma e transtornos alimentares também é associada a outras formas de psicopatologia internalizante, como suicidalidade e disforia. E se a gente for olhar, né, dados de literatura sobre o comportamento suicida, atendimento, né, de pessoas com comportamento suicida em emergências, há relatos de depressão, compulsão alimentar, purgação e história de abuso infantil. E, como já falamos, uma associação significativa entre grupo traumatizado e purgação, né? Então, a purgação, ela pode ser também entendida como uma tentativa de regular o afeto negativo. Essa é uma pergunta que fica na nossa cabeça quando a gente começa a revisar isso, né? E entender que a desregulação emocional, então, nós podemos conceituar como dificuldade na capacidade de compreender, vivenciar e gerenciar a emoção na busca de objetivos. E que vamos ter, né, dificuldades em se envolver em comportamento direcionado por objetivo. Né? Então, isso é associado à frequência de purgação e à prática de exercícios, sugerindo que certas dimensões da desregulação emocional podem estar envolvidas com sintomas específicos de transtornos alimentares. Então, a gente já tem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que essa dimensão afeto, né, porque a gente tem algumas escalas que avaliam afeto positivo e afeto negativo, né, como dimensões distintas. E que, então, essa dimensão afeto negativo, desculpa, vai ter um score aumentado, elevado, antes, e que, após o episódio de purgação, esse score é reduzido. Então, será que a purgação ajudaria a regular as emoções negativas entre as pessoas com transtornos alimentares? Ou se ela teria essa função de regular emoções negativas naqueles indivíduos com história de trauma? Ou se é um jeito de manter o sofrimento relacionado ao trauma e transtorno alimentar. Porque, de alguma forma, né, a purgação, obviamente, gera um desconforto, não é, né? Vomitar não é agradável, né? E, de uma certa forma, é uma autoagressão. Quando eu
provoco um vômito autoprovocado, de certa forma, é uma autoagressão. Essa questão que eu falei um pouco anteriormente, né, vale ressaltar novamente que quando nós temos um efeito cumulativo, será que nós temos um efeito cumulativo quando nós temos um indivíduo que passou por situações de trauma na infância e que passa por novas situações traumáticas na vida adulta? Então, esses indivíduos parecem ter mais sintomas purgativos do que indivíduos sem história de exposição ao trauma ou aqueles que só têm trauma em uma das fases do desenvolvimento, ou apenas na infância ou apenas na idade adulta. A associação positiva, então, entre traumas ocorridos em 2 períodos de desenvolvimento e purgação, sugere a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre os mecanismos que podem explicar essa associação. Esse trabalho, ele conclui, então, que o quão importante, né, o quão importante é a gente conhecer profundamente a história de vida dos nossos pacientes, o quão importante é nós trabalharmos com este olhar interdisciplinar e que a gente talvez possa oferecer estratégias terapêuticas que possam ser úteis no tratamento das 2 condições, né? Tanto as questões envolvendo trauma e transtorno de estresse pós-traumático, quanto transtornos alimentares. E aí, eu queria fazer uma pequena provocação e falar um pouquinho dessa técnica, que é o EMDR, que é reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares, e que então esse é o significado, né, da sigla, e que é uma técnica que foi desenvolvida inicialmente para tratamento de trauma e transtorno de estresse pós-traumático, e foi desenvolvido pela Francine Shapiro, e que é uma psicóloga americana que trabalhava com esses 2 pontos importantes, dessensibilização e reprocessamento, que a gente vai dessensibilizar a pessoa das suas memórias perturbadoras, e o reprocessamento nós vamos promover uma reestruturação cognitiva. Então, e como eu falei, a Francine Shapiro desenvolveu essa técnica, ela faleceu acho que ano passado, mas ela dizia que foi um achado ocasional, né? Nela própria, ela se auto-observando, ela percebeu que ela estava angustiada com alguma prazo que ela tinha para entregar um trabalho, e ela percebeu que quando ela movimentava os olhos de um lado para o outro, a sua angústia era reduzida, né? Então, ela, no final da década de 80, ela fez o primeiro experimento com veteranos de guerra, com TEPT, e comprovou alívio de sintomas. Essa técnica tem 2 técnicas de psicoterapia aprovadas para tratamento de trauma, indicadas para tratamento de trauma pela Organização Mundial da Saúde, que são a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma e o EMDR. Então, em 89 foi o primeiro treinamento para clínicos. Esse é o primeiro artigo, né, da Francine Shapiro, que foi publicado lá em 1989, em que ela descreve a técnica, né, o EMDR. Como é que ele funciona? Então, a conceitualização é que a maioria dos transtornos é derivado de experiências adversas anteriores na nossa vida e que geram um padrão continuado de afetos, comportamentos e cognições. E que tem uma estrutura patológica que é inerente à informação estática e processada de forma insuficiente, que foi, então, armazenada no momento daquele evento perturbador. A gente faz o que nós chamamos de estímulo bilateral, em que a gente vai ter ou o movimento dos olhos, né, que a gente faz assim o terapeuta faz assim com o braço para que o paciente acompanhe os movimentos enquanto acessa as memórias perturbadoras, e acredita-se, né, que essa técnica, então o estímulo original foi ocular, mas também tem
incluindo outras modalidades, outros órgãos do sentido, como estímulo auditivo, tátil, e o que se acredita? Que este estímulo bilateral, ele melhora a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. E que essa técnica, então, ela permite que nós façamos um processamento adaptativo da informação. Então, o que vai acontecer? A gente não deleta as memórias, obviamente, mas a gente consegue reduzir a carga emocional negativa que acompanha essas memórias traumáticas. E aqui, então, por fim, eu resolvi trazer esse trabalho e que ele aborda o uso desta técnica em anorexia nervosa. Então, finalizando, isso eu já tinha colocado, mas, enfim, a importância da gente ter o que a gente fala hoje, que é um tratamento de precisão, né, que a gente possa fazer os tratamentos personalizados, individualizados, tendo sempre por trás a ciência, né, dados, evidências de que realmente são tratamentos eficazes, e era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Agradeço a atenção de todos e fica aqui o meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem escrever que eu vou ter o maior prazer em responder a todos. Obrigada e